Olá a todos, meu nome é Ana Madeira, eu sou acadêmica de medicina do quarto período da Faculdade de Ciências Médicas de Minas Gerais e hoje vou apresentar o trabalho sobre fibrose cística para a disciplina de Patologia Médica 1. O meu grupo é composto pela Ana Júlia Mattarelli, por mim, pela Amanda Nascentes, Ana Júlia Rezende, Ana Luísa Lacerda, Ana Carolina Rocha e Arthur Tanuri. Então, para começar nossa conversa, a gente tem que entender o que é a fibrose cística. Ela é uma doença considerada rara, complexa, de caráter progressivo, que é potencialmente letal. E ela é uma doença multissistêmica, então ela vai afetar diversas funções do organismo do paciente. E por isso ela traz um impacto muito significativo tanto na qualidade de vida quanto na expectativa de vida do paciente, que é geralmente reduzida. A primeira pessoa a identificar e descrever a fibrose cística foi a patologista e pediatra estadunidense Dorothy Anderson. Inicialmente, ela descrevia a doença como um quadro dramático que levava ao óbito de mais de 70% das crianças afetadas antes que elas completassem um ano de vida. Atualmente, o prognóstico da doença já evoluiu e ele é bem melhor do que nessa época, tanto pela melhora nas ferramentas de rastreamento, como a dosagem do tripsinogênio, que está inclusa no Programa Nacional de Rastreio Neonatal através do teste do pezinho, tanto pelas possibilidades de intervenções que a gente já possui hoje em dia. Pensando em fibrose cística no cenário brasileiro, a gente precisa falar do Registro Brasileiro de Fibrose Cística, que corresponde a uma base de dados organizada por um grupo de especialistas no diagnóstico e no tratamento da doença, que conta com 50 centros de referência distribuídos pelo país. A existência desses dados é super importante para a compreensão do cenário da fibrose cística nacional e, além de facilitar o entendimento desses profissionais que estão estudando a fibrose cística, essa base facilita o acesso à informação para os pacientes, para os cuidadores e para os familiares. Os dados do Registro Brasileiro de Fibrose Cística, eles mostram para a gente qual que é o cenário epidemiológico nacional da fibrose cística. E existem alguns pontos que a gente precisa ressaltar. O primeiro deles é que a distribuição da doença no país ela é muito heterogênea e que as regiões de maior prevalência são o Sudeste e o Sul. E isso está relacionado com o grau de miscigenação das populações, porque a incidência da fibrose cística ela é maior nos indivíduos de descendência europeia. Além disso, a gente pode explicitar o perfil do paciente que apresenta fibrose cística no Brasil. Eles são geralmente jovens, brancos, do sexo masculino e com idade média de 13 anos e meio. Então, agora a gente vai entrar na patogênese da fibrose cística. E o primeiro ponto é a etiologia. Ela é uma doença monogênica, autossômica recessiva, que está relacionada a uma mutação num gene localizado no braço longo do cromossomo 7, mais especificamente no locus Q31, que é um gene responsável por codificar uma proteína acoplada à membrana, que chama CFTR. Essa proteína atua como um canal de cloreto regulado pela adenosina cíclica monofosfato e dependente de ATP, que é capaz de regular também outros canais iônicos. Então, quando a gente pensa na disfunção da CFTR, a gente tem que pensar que ela vai culminar em um desequilíbrio eletrolítico, não só pelos efeitos do cloro, mas também pelos efeitos em outros canais iônicos. Então, partindo para o próximo ponto, a gente tem que pensar o que essa proteína faz nos tecidos. E a primeira coisa é que ela não age do mesmo jeito em todos os tecidos. Então, nos ductos das glândulas sudoríparas, ela vai ter um efeito de reabsorção de íons luminais, enquanto no epitélio respiratório e no epitélio intestinal, em algumas outras glândulas, ela vai ter um papel de secreção ativa de cloreto, diminuição da absorção de sódio e aumento da secreção hídrica. Aqui, a gente pode observar um esquema do funcionamento da CFTR e a relação dela com o ENaC, que é o canal de sódio epitelial. Então, na parte de cima da imagem, a gente observa o que acontece na glândula sudorípara. O funcionamento normal da CFTR
faz com que o cloreto entre para dentro da célula, então a gente tem uma reabsorção de cloreto, e isso leva a um aumento da atividade do ENaC, que vai gerar uma reabsorção de sódio também. No caso da fibrose cística, a CFTR para de funcionar adequadamente. Isso faz com que o ENaC não seja devidamente ativado e a gente tem também uma diminuição da absorção do sódio. Isso vai gerar uma secreção que é hipertônica, que é rica em cloreto, que é rica em sódio. Na parte de baixo da imagem, a gente observa o que acontece na via respiratória. A primeira imagem mostra o funcionamento normal. Então, quando a CFTR está funcionando, a gente vai ter uma inibição da atividade da ENaC. Então, a gente vai ter uma liberação de cloreto, nesse caso, que vai sair da célula e vai para a luz da glândula, e a gente vai ter uma reabsorção diminuída de sódio e uma reabsorção diminuída de água. Quando a gente tem a mutação e a deficiência da CFTR, o que acontece é que o cloreto ele para de ser mandado para fora da célula, para de chegar no lúmen da glândula, e isso vai gerar um aumento da atividade na reabsorção de sódio e um aumento na atividade da reabsorção de água. E o que vai acontecer é que a gente vai ter um muco muito mais desidratado, muito mais difícil de ser movimentado. Então, resumindo um pouquinho dessa fisiopatologia, o aumento da viscosidade das secreções exócrinas na maioria das glândulas, então nos pulmões, no intestino, no pâncreas e no fígado, vai gerar um acúmulo e uma estase de muco na superfície celular, que vai acabar obstruindo muitas vezes esses ductos. No caso das glândulas sudoríparas, o aumento da concentração dos sais das secreções vai gerar um suor, então uma secreção, que é hipertônica. E aí, o efeito da mutação da CFTR, né, da disfunção da CFTR em cada órgão, é dependente, então ela é proporcional à sensibilidade desse órgão ao déficit funcional. Ou seja, qual é a importância da CFTR para a realização da função daquele órgão? Qual é a importância da consistência da minha secreção para que ela exerça seu papel no meu organismo? São esses os fatores que vão influenciar a sensibilidade de cada tecido a essa deficiência. Agora, vamos olhar mais focadamente para alguns órgãos que são bastante afetados na fibrose cística. O primeiro deles é o pulmão. Então, essa alteração na consistência do muco, ela vai promover um acúmulo de muco, e um acúmulo de muco que é mais rígido, mais desidratado. Então, vai ter uma estase, uma dificuldade dos cílios do pulmão movimentarem aquelas secreções. Isso vai favorecer a colonização local por bactérias patogênicas e, progressivamente, os pacientes muitas vezes acabam desenvolvendo doenças obstrutivas crônicas. Eles frequentemente têm infecções recorrentes e muitas vezes eles acabam apresentando uma insuficiência respiratória. Já no pâncreas, esse prejuízo na secreção também vai gerar um acúmulo, vai gerar uma estase. Muitas vezes a gente vai ter pancreatites recorrentes e prejuízos à secreção de enzimas pancreáticas. Então, os pacientes podem, inclusive, evoluir com diabetes dependentes de insulina pelo dano ao tecido pancreático. E nas glândulas sudoríparas, vai ser aquilo que a gente já comentou. O déficit da CFTR vai provocar um aumento da concentração de eletrólitos no suor, que vai inclusive poder ser identificado em exames laboratoriais que permitem o diagnóstico ou o início de um diagnóstico de fibrose cística. A fibrose cística ela pode ser classificada em classes, que dependem de qual parte do processo de produção, transporte, exposição, ativação da CFTR é afetada. Então, a classe 1 ela está relacionada a defeitos na biossíntese da CFTR devido a mutações em alelos múltiplos. A classe 2 está relacionada ao processamento defeituoso da CFTR. A classe 3 está relacionada à alteração na ativação e regulação da CFTR pelo AMPC.
mas com uma produção e um transporte adequado da proteína. A classe 4, ela está relacionada a uma condução defeituosa com uma redução do transporte de cloro e ela é causada pela mutação R334W. A classe 5, ela está relacionada a níveis de proteína funcional reduzido e a 6 está relacionada a uma menor estabilidade da proteína CFTR. E além disso, a gente tem fenótipos diferentes da fibrose cística. Então, a gente tem fenótipos que são tidos como mais graves e eles estão relacionados a algumas mutações específicas e relacionados às classes 1, 2 e 3. E a gente tem fenótipos que são mais brandos, inclusive denominados de atípicos, e que estão relacionados às classes 4 e 5. Entrando agora nas manifestações clínicas da fibrose cística, a gente vai começar pelas manifestações respiratórias. Então, o curso clínico ele é determinado por um muco viscoso e pelo clearance mucociliar diminuído. Então, a gente vai ter aquela predisposição a infecções, que a gente já falou. A gente vai ter mais sinusite, mais bronquite, pneumonia, bronquiectasia, fibrose, falência respiratória. E tudo isso está relacionado a essas infecções que são recorrentes, elas são crônicas, muitas vezes elas são resistentes e elas são acompanhadas de tosse, escarro, respiração ruidosa. A gente pode ter algumas complicações, como sufocamento, como vômito, distúrbio do sono. Depois, a gente entra nas questões gastrointestinais. Elas são geralmente secundárias à insuficiência pancreática, que acarretam uma má digestão de gorduras, de proteínas, de carboidratos. Está relacionado a uma diarreia crônica, a fezes volumosas, gordurosas, então a gente vai ter esteatorreia, pálidas e de odor característico, a gente tem desnutrição. Nos recém-nascidos, a gente vê o ilho meconial, a gente tem síndrome de obstrução intestinal distal, prolapso retal. E uma questão bem importante da gente falar é que os pacientes com fibrose cística, eles frequentemente vão ter deficiências de vitaminas lipossolúveis. E isso, inclusive, vai ser um dos pontos de intervenção que melhoram um pouco a qualidade de vida desse paciente. Então, a fibrose cística, ela também vai ter consequências hepáticas. Então, a gente vai ter uma alteração do metabolismo dos sais biliares, com favorecimento de formação de cálculos em aproximadamente 15% dos pacientes, e a gente vai ter lesão hepática, que é uma lesão, inclusive, progressiva, que pode evoluir para cirrose, mas que também vai causar um prejuízo na produção endógena de vitamina D, que pode, inclusive, resultar em doenças ósseas para esses pacientes, justamente pela alteração do metabolismo do cálcio. E aí a gente tem que lembrar, então, que é um paciente com déficit na absorção de vitaminas lipossolúveis e agora com déficit em produção de vitamina D. Então, isso predispõe o paciente mais ainda para alguma consequência relacionada a esse metabolismo. Agora, a gente entra na questão das complicações clínicas que os pacientes podem apresentar. Então, a gente tem a aspergilose broncopulmonar alérgica, a desnutrição, o diabetes mellitus, que vai ser dependente de insulina, e a gente tem a doença pulmonar obstrutiva crônica, que em muitos pacientes vai culminar em uma insuficiência respiratória. Então, agora a gente vai entrar nas alterações morfológicas ocasionadas pela fibrose cística. Em primeiro lugar, a gente vai olhar os aspectos microscópicos. Então, nos casos brandos, a gente tem apenas um acúmulo de muco nos ductos menores, com algumas dilatações de glândulas exócrinas. Mas em casos avançados, a gente vai ter ductos completamente obstruídos, gerando atrofia das glândulas exócrinas e fibrose progressiva. A gente vai ter perda total da secreção pancreática exócrina, que pode contribuir para o desenvolvimento de metaplasia escamosa do epitélio de revestimento dos ductos pancreáticos. A gente vai ter tampões de muco espesso e viscoso, que também podem ser encontrados no intestino delgado de lactentes e que podem causar obstrução do intestino delgado.
Então, olhando especificamente para as alterações pulmonares, é possível observar bronquíolos distendidos devido ao muco espesso, hiperplasia e hipertrofia de células mucosecretoras, sinais de bronquite crônica e de bronquiectasia, além de abscessos pulmonares. Nas alterações hepáticas, é possível observar canalículos biliares obstruídos por material mucinoso, proliferação de ductos, inflamação portal, esteatose hepática e, inclusive, cirrose. Além disso, a zoospermia e a infertilidade são encontradas em cerca de 95% dos indivíduos afetados pela fibrose cística que sobrevivem até a vida adulta. E eles apresentam um achado comum, que é a ausência bilateral dos ductos deferentes. Essa imagem mostra alterações de leves a moderadas no pâncreas acometido por fibrose cística. Então, aqui é possível observar ductos dilatados e obstruídos por mucina eosinofílica, glândulas parênquimais atróficas e substituídas por tecido fibroso. Na macroscopia, é possível observar nos pulmões bronquiectasia, mucoestase, bronquite crônica supurativa, atelectasia e pneumonia necrosante. Já no pâncreas, é possível observar fibrose e a presença de cistos, além da substituição gordurosa do parênquima. Além disso, é possível observar nódulos que variam em tamanho, então eles podem ser desde microscópicos até macroscópicos, podendo atingir até 5 centímetros. Os casos mais severos apresentam ductos pancreáticos completamente obstruídos por muco, gerando atrofia das glândulas endócrinas e fibrose progressiva. A imagem demonstra o pulmão de um paciente que faleceu em decorrência da fibrose cística. Aqui é possível notar a obstrução mucosa, além da dilatação da árvore traqueobrônquica. O parênquima pulmonar encontra-se consolidado por uma combinação de secreções e pneumonia. Agora a gente vai entrar no diagnóstico da fibrose cística. E o padrão ouro é o teste de suor, que vai determinar as concentrações de cloreto na secreção sudorípara do paciente. Então, quando os níveis são menores do que 30 milimols por litro, a gente tem que a fibrose cística ela é improvável e a gente considera esses valores normais. Se a gente encontra valores entre 30 e 59, a gente considera eles intermediários e considera que a fibrose cística é possível. E se os valores são superiores a 60, a gente considera que os níveis estão anormais e o resultado ele é consistente com fibrose cística. Além disso, a gente tem testes genéticos, que são geralmente usados para o rastreio de portadores, mas também para os casos em que não é possível determinar se o paciente realmente tem fibrose cística a partir do teste do suor. Existem também outros testes complementares que auxiliam tanto na triagem quanto no acompanhamento do paciente com fibrose cística. Então, em primeiro lugar, a gente tem a triagem neonatal, que é feita a partir da dosagem de tripsina imunorreativa. A gente tem o teste da secretina pancrocimina, que quantifica a função pancreática exócrina. A gente tem a dosagem de gordura fecal, para avaliar a má digestão. A gente tem a detecção de enzimas nas fezes. E a gente tem nitrogênio fecal, dosagem sérica de proteína associada à pancreatite, dosagem sérica de trigliceróis e tomografia do tórax para uma melhor acurácia nos diagnósticos de infecções e lesões pulmonares. Então, para falar de tratamento de fibrose cística, a gente tem que lembrar do caráter da doença, que é uma doença complexa, multissistêmica. Então, o tratamento vai exigir um acompanhamento multidisciplinar e diversas intervenções. O primeiro ponto que a gente pode falar é a suplementação de vitaminas lipossolúveis, porque é um paciente que vai ter dificuldade de absorção de gordura. Então, a gente evita com isso que ele tenha as consequências dos déficits nutricionais dessas vitaminas. Além disso, a gente vai realizar a fluidificação de secreções e a gente pensa nisso principalmente falando de pulmão. Então, a gente vai fazer nebulização com drogas mucoativas, a gente vai fazer nebulização com soluções hipertônicas, a gente vai dar para esse paciente broncodilatadores para facilitar essa respiração e a gente vai fazer também
fisioterapia pulmonar para facilitar esse processo. Além disso, tem o uso recorrente de antibiótico terapia no caso das infecções, das exacerbações, e o paciente pode precisar também de oxigenoterapia. E além disso, existe atualmente medicamentos que são moduladores de CFTR e que são usados em pacientes com fibrose cística, mas que apresentam indicações específicas que dependem daquelas classes que a gente comentou mais cedo, porque os moduladores não vão surtir efeitos em qualquer uma daquelas mutações. Eles atuam em etapas específicas daquele processo de produção, de transporte e de exposição das proteínas. Essas aqui são as nossas referências. Muito obrigada a todos pela atenção.